galera! Trouxe hoje um vídeo para vocês que na verdade deveria ser o meu primeiro vídeo. É um vídeo para iniciantes. Aqui eu explico como nós vamos fazer a correntinha, o baixíssimo, o baixo, o meio alto, o alto e o alto duplo. Eu espero que vocês, meninas e meninos que estejam aprendendo, gostem. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Vamos começar? Vamos começar então aprendendo o anel corrediço. Cada pessoa segura a linha e a agulha de uma maneira. Eu vou explicar para vocês como eu seguro. A agulha, para mim, a maneira mais fácil é essa, que é como se fosse uma caneta, como se eu fosse escrever. Então, para mim, a maneira mais fácil de segurar é essa. Essa daqui é de silicone, ela já tem essa marca aqui, que a gente acaba, não tem como, a gente acaba segurando da mesma maneira. Deixa aqui o gancho virado pra gente, para ficar mais fácil de enganchar as coisas, certo? A maioria das agulhas tem uma marcação em que você, no automático, você já deixa a pontinha da agulha virada para você. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Vamos começar com o anel corrediço. Eu faço dessa maneira. Seguro o início do meu novelo com o indicador e o polegar. E o restante do fio eu deixo preso aqui. Deixo dessa maneira segura. Porque eu gosto dele esticadinho assim no início. Certo? Vou inserir a minha agulha de cima para baixo e vou torcer para fazer essa argolinha. Vou mudar o meu dedão para cá, para segurar essa argola, não correr o risco de perder. Vou inserir minha agulha na linha de baixo para cima e vou enganchar aqui e puxar para dentro da minha argola. Solto meu dedão e puxo o fio de baixo. Pronto, já fiz o meu anel corrediço. Vamos fazer mais uma vez? Então vamos lá, eu seguro a linha do meu novelo, o início dela com o indicador e polegar aqui e prendo nos outros dedos, só para deixar esticado. Insiro minha agulha de cima para baixo e torço para fazer essa argola. Vou mover o meu dedão para cá só para segurar essa argola. Com a agulha ainda dentro da argola, eu insiro por debaixo do fio do meu novelo e o gancho vai puxar ele para dentro da minha argolinha. Solto meu dedão, volto pro fio aqui embaixo e puxo. E já fiz o meu anel corrediço. Ok? Vamos fazer as correntinhas agora, ou trancinha. Eu aprendi como trancinha, mas agora vamos manter o básico, que é a correntinha. Então, sempre de baixo para cima, certo? Então, ó, tua agulha tá aqui, você vai inserir ela por baixo do seu fio e com o ganchinho você vai puxar ele para dentro da argola. Primeira correntinha. Eu costumo, com esse meu dedo médio aqui, segurar o ponto que eu tenho na agulha. Nada muito forte, é só para manter ele aqui, para não correr o risco dele ficar dançando, certo? Mas é um costume meu. Me diz nos comentários se você costuma fazer isso, se para você ajudou também essa maneira. Você pode fazer sem segurar nada. Eu costumo segurar, para não misturar um monte de fio. Então, novamente, eu vou pegar o meu dedão e o meu indicador, eles vão sempre segurar aqui o meu trabalho. No começo eles seguravam o início da linha, agora eles vão segurar o meu trabalho. Então, vamos lá. Tá seguro o meu trabalho aqui? Certo? Então, vamos com a agulha. Ó, você viu que eu já não tô mais fazendo aquele malabarismo lá. Meus dedos aqui estão soltos. Quem tá seguro mesmo é o início do meu trabalho, as duas correntinhas que eu já fiz até agora, né? E o fio aqui, que eu costumo prender o primeiro ponto com esse meu dedo médio aqui, mas é um costume meu. Você, se isso te atrapalhar, não precisa fazer. Ó, a outra mão tá solta.
que eu faço mesmo é passar o meu indicador por baixo do fio. Então, vamos lá novamente. Tô segurando aqui o meu trabalho, tô com a minha agulha presa nesse ponto aqui, vou inserir por baixo da linha e o gancho vai trazer essa linha até dentro da outra argola, certo? Então, ó, tô segurando meu trabalho, o gancho por debaixo da linha, ele vai trazer por dentro da outra argola, ó. Por baixo, o gancho puxa, correntinha. Por baixo, o gancho puxa, correntinha. E assim, ó. Prontinho. E aqui está a nossa correntinha. Vamos fazer então agora o ponto baixíssimo. Seguinte, se a sua receita pede para que a sua base tenha 20 correntinhas, então você vai fazer a 21ª apenas para virar o trabalho. Essa 21ª ou essa correntinha que a gente fez aqui, a gente não conta para o trabalho, ela é somente para fazer a vira. Eu vou sempre começar o meu trabalho a partir da segunda argolinha a partir da agulha, no caso de um ponto baixíssimo ou de um ponto baixo. Daqui a pouco a gente vai ver o ponto alto ele vai precisar de 3 correntinhas, mas um problema de cada vez, certo? Então, vamos lá, ponto baixíssimo. Tô aqui com as minhas correntinhas, já fiz uma correntinha a mais para fazer a vira e vou começar a partir desse meu segundo ponto ao contar da agulha. Eu insiro a minha agulha no ponto, tô aqui com a agulha do novelo, vou inserir minha agulha de baixo e vou puxar com o gancho. E essa mesma argola que eu puxei, eu vou também trazer por dentro da minha argola principal. Já fiz o meu primeiro ponto baixíssimo. Vamos para o segundo. Insiro a minha agulha na argolinha da correntinha, vou por baixo da minha linha e com o gancho eu vou puxar por entre. E essa mesma linha que eu puxei, eu vou também trazer por dentro da minha argolinha principal. Mais uma vez, insiro na minha argolinha de base, vou por baixo da linha, com o gancho eu trago de volta e essa mesma argolinha que eu trouxe, eu também vou trazer por dentro da minha argolinha principal, certo? Então, ó, só para vocês verem mais rápido como fica o movimento. Ok? Eu vou até o final com o meu baixíssimo aqui e já volto com vocês. E com a minha correntinha aqui para explicar para vocês como é o ponto baixo. Então tá, vamos supor que essas correntinhas sejam o número que está sendo exigido na minha receita. Então eu vou fazer mais uma para eu virar o trabalho. Vou inserir na minha argolinha, na segunda argolinha a partir da agulha, eu insiro. Vou puxar assim como a gente fez no ponto baixo. Vou ficar com as 2 laçadas da agulha. O baixíssimo eu ia fazer o quê? Essa mesma que eu puxei, eu passo pela argola. No baixo, eu vou dar uma nova laçada e fechar. Ele vai ficar um pouquinho mais alto. Então, vamos lá. Eu insiro a minha agulha na argolinha, venho por baixo da minha linha, com o gancho eu puxo ele por entre a argola de base, fico com 2 pontos na minha agulha, nova laçada e ponto baixo. Mais uma vez, insiro a agulha no meu ponto de base, dou uma laçada, puxo e dou uma nova laçada e ponto baixo.
certo? Vamos novamente até o final e eu já volto com vocês. Pontinho, prontinho. Uma carreira de ponto baixo. Vamos voltar para as correntinhas? Eu vou explicar para vocês os meio pontos altos. O meio ponto alto, ele é um pouquinho mais alto que o ponto baixo. Então, para eu virar o meu trabalho, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Para o ponto baixo, eu fazia só uma, né? Para esse, eu vou fazer 2. E vou começar a minha carreira a partir do terceiro ponto de correntinha a contar da agulha. Então, 1, 2, que foram esses que a gente fez, o meu primeiro ponto veio aqui no terceiro. O meio ponto alto, antes de inserir minha agulha aqui, eu já vou dar uma laçada. Então, a laçada vocês sabem como é. Passo por baixo e o meu gancho traria para dentro, mas por enquanto eu mantenho ela aqui na minha agulha. Trago a agulha aqui nesse meu primeiro ponto da contagem da carreira, que é o terceiro a partir da agulha, insiro. Assim que eu inserir, eu já venho aqui por baixo do meu fio, dou uma laçada e com o gancho eu puxo de volta e vou ficar com 3 pontos, 3 laçadas na agulha. O meio ponto alto, ele pede que a gente venha novamente aqui para dar uma nova laçada e vai passar por entre todo mundo. Meio ponto alto. Então, mais uma vez. A partir daqui, a gente vai trabalhar com muitas laçadas. Então, vamos lá. Eu dou uma laçada no meu fio por baixo e seguro na agulha. Vou lá no meu ponto de base seguinte, insiro a agulha por lá. Já vou buscar o meu fio, dou uma nova laçada, trago ele e deixo ele na agulha. Dou uma nova laçada por baixo, o meu gancho vai puxar o meu fio por entre todas as argolinhas e meio ponto alto. Mais uma vez, tô aqui com a minha argolinha do próximo ponto, dou uma laçada, mantenho na agulha. Venho para o meu próximo ponto de base, insiro a agulha lá, já vou buscar o fio mais uma vez, nova laçada e trago 3 laçadas na agulha. Passo minha agulha por baixo mais uma vez, dou uma nova laçada, meu ganchinho vai passar por todo mundo e 3 pontos meio altos. Eu vou finalizar aqui a minha carreira de meio ponto alto e já volto com vocês. Uma carreirinha de meio ponto alto. Eu vou voltar novamente para as nossas trancinhas e já apareço para a gente ver o ponto alto. Eu tenho aqui 15 correntinhas e vamos supor que a nossa receita exigisse as 15 correntinhas. Então, para eu virar o trabalho para o ponto alto, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Essas daqui já contam como o nosso primeiro ponto da carreira, certo? Ele começa bem parecido com o meio ponto alto. Então, eu vou dar uma laçada no meu fio de baixo para cima, seguro na agulha. Essas 3 aqui são para eu virar o trabalho. Então, eu vou começar a partir da quarta base a contar da agulha, da quarta correntinha a contar da agulha. Então, eu insiro minha agulha lá na quarta correntinha e já venho aqui para puxar uma laçada. Venho de baixo para cima e o meu gancho vai passar o fio lá pela base. Dou uma alinhada, pronto. Como no meio ponto alto, eu fico com 3 pontos na agulha. E agora que vem a diferença. Eu dou uma laçada e vou só passar por 2. E vou continuar com 2 pontos na agulha. Faço mais uma laçada e passo por 2 argolinhas. Prontinho. Ponto alto. Mais uma vez. Então, eu vou dar uma laçada
de baixo para cima no meu fio e fico com ele na agulha. Venho para o meu próximo ponto de base, insiro a agulha na argolinha, já venho para o meu fio e puxo ele com o meu gancho para dentro. Vou ficar com 3 laçadas na agulha. Vou dar uma nova laçada no meu fio, de baixo para cima, e com o meu gancho eu vou puxar somente por 2 argolas. Vou dar uma nova laçada e agora sim eu passo pelas 2 últimas argolas. Ponto alto. Eu vou finalizar aqui a minha carreira de pontos altos e já venho mostrar para vocês como que ficou. Minha carreira de ponto alto. Vamos começar a dificultar agora? Eu vou voltar para as minhas trancinhas e já venho para o meu ponto alto duplo. Para nós virarmos o trabalho para fazer o ponto alto duplo, como ele é mais alto que o próprio duplo, eu vou precisar de fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos. E vou usar o meu 5º ponto a partir da agulha como o meu primeiro ponto de base. Como que é o ponto alto? Eu dou uma laçada e começo o trabalho. O ponto alto duplo, como o nome já diz, eu vou dar 2 laçadas. Então, uma laçada, 2 laçadas. Ficam as 2 aqui na minha agulha. E vou vir aqui no meu 5º ponto de base, certo? Insiro a minha agulha lá na minha argolinha, já dou uma laçada, puxo e fico com 4 laçadas na agulha. Mantra, dou uma laçada por baixo, o meu gancho traz o fio e passa por 2. Nova laçada, o gancho traz o fio, passa por 2. Mais uma laçada, o gancho passa por 2. Duplo. Tá vendo que ele fica com 2 laçadas aqui? Vamos fazer mais uma vez? Então, 2 laçadas na agulha. 1, 2. Certo? Venho para o meu ponto de base seguinte, insiro a agulha lá e já vou buscar o meu fio. O meu gancho dá uma laçada, traz pela argolinha, fico com 4 laçadas na agulha. Nova laçada, o gancho traz o fio, passa por 2. Nova laçada, passo por 2. Opa, desfiou. Nova laçada, passo por 2. E assim, vamos até o final. Eu já volto para mostrar para vocês como ficou nossa carreira de ponto alto duplo. Uma carreira de pontos altos duplos. E é isso, galera. Esses foram então os pontos básicos do crochê. Você que é iniciante, a partir desses pontos vocês podem fazer qualquer trabalho. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e a gente se vê na próxima. Um beijão, tchau, tchau!